Oi, pessoal. A aula de hoje, desta semana, né, vai ser sobre estratégias e processos de leitura, né? São técnicas para que vocês tenham uma leitura mais eficaz e consciente. Vocês sabem o quanto é importante uma leitura apropriada, principalmente quando você precisa encarar, digamos assim, um texto maior, né? Então, você precisa estar preparado para poder desenvolver essa leitura adequadamente de acordo com o contexto, independente da sua área, certo? A gente já trabalhou isso aqui, a gente vai lidar com diversas formas de textos e a gente precisa estar preparado para lidar com esses textos. E existem estratégias e processos, como eu disse, são técnicas de leitura que facilitam esse entendimento por parte do texto, tá certo? Vamos começar aqui. Vamos conhecer essas técnicas. Então, qual o objetivo dessa aula? Então, primeiro, compreender as diferentes estratégias de leitura, refletir sobre os processos envolvidos na compreensão textual e praticar a leitura com foco em interpretação, crítica e análise. Esse é o mote principal da nossa disciplina, não é? Que é a leitura e produção textual. Quando a gente fala em leitura, as pessoas acham, e aí a gente tem um comportamento ali, desde que a gente está ali naquela fase inicial escolar, a gente cria uma ideia de que o processo de leitura ele está muito mais relacionado a um processo de decodificação das letras, das palavras. E aí, quando a professora pede para a criança ler em voz alta, ela vai lá e repete todo aquele texto em voz alta. E aí, no final da leitura, ela pergunta o que o texto quis dizer. E a criança geralmente não sabe dizer ou tem que reler o texto para tentar entender. Então, essa não é um tipo de leitura apropriada, porque é uma leitura que ela não trouxe um processo reflexivo, um processo crítico e um processo de entendimento e de compreensão sobre o que a pessoa está lendo. É como se a gente estivesse lendo um texto em língua estrangeira que a gente não domina. A gente lê, decodifica, mas a gente precisa se aprofundar, a gente precisa voltar, pesquisar as palavras para poder entender o que ele quis dizer. Então, o processo de leitura ele vai muito mais além do que o processo de decodificação. Ele exige a interpretação, exige a compreensão, exige uma análise crítica sobre o que você está lendo, para saber se foi bom, se foi ruim, se você quer ler de novo, se você não quer ler mais. Até porque quando você for escolher os textos que você vai ler, você vai escolher a partir dos assuntos que lhe interessam. Então, vamos lá. Então, a fase inicial do processo de leitura é o que a gente chama de pré-leitura ou leitura de reconhecimento. Eu costumo dizer que é uma espécie de varredura que você faz para captar a essência do texto. Então, vamos lá. Digamos que vocês estejam fazendo uma prova de concurso e aí tem lá a prova de português e a prova de português, cada questão é um texto. Vocês sabem que vocês não têm tempo suficiente para se aprofundar totalmente naqueles textos, eu demorar, sei lá, meia hora interpretando, tentando compreender, indo e voltando, indo e voltando. Então, vocês vão ter que fazer, vocês vão ter que lançar mão de algumas estratégias para que essa leitura ela seja o mais apropriada possível para aquele contexto. Então, a primeira etapa dessa leitura, num caso como esse, mas serve para qualquer tipo de leitura, é a tal da pré-leitura ou leitura de reconhecimento, que eu chamo de varredura. É você simplesmente observar, analisar, fazer uma análise rápida, uma análise superficial por cima, para você captar as principais informações que você consegue ver ali numa rápida análise. Então, é uma leitura inicial para ter uma visão geral do texto. Exemplos de ações. Você vai lá, se depara com o texto, a primeira coisa que você olha, o título. Pelo título, você vai saber a temática. É uma temática que eu domino, é uma temática que eu não domino. É uma temática que eu sei, que eu compreendo bem, é uma temática que eu não compreendo absolutamente nada. Então, o título e o subtítulo são dois elementos aí que eles vão antecipar as informações. Porque qual é a função do título? Antecipar, resumir a informação que está no texto. Então, a partir do momento que você escolhe um texto, você escolhe o texto pelo título. Né? Quando a leitura é espontânea, quando vocês se deparam lá com a revista, um jornal, uma notícia na internet, vocês vão ler aquilo que interessa a vocês. Vocês escolhem a notícia pelo título, ou às vezes pela imagem, né? Mas o título, ele antecipa a informação. Então, vocês primeiro observam o título. Né? Olhando o título, vocês vão saber mais ou menos qual é a temática. Depois vocês vão observar as imagens, ou às vezes você observa a imagem e depois o título, tá certo? Mas aí vocês vão notar as imagens, os gráficos, as palavras em destaque. Tudo isso vai trazer uma pista para vocês sobre o que é o texto.
Se é um texto mais longo, se é um texto mais curto, se é um texto mais fácil, se é um texto menos fácil, baseado em quê? Baseado no seu conhecimento sobre o tema, mas baseado também na estrutura desse texto, tá certo? Isso tudo a gente faz a partir de uma primeira análise. Lembrando, a gente não precisa se desesperar, porque às vezes você vê um texto enorme, aí você olha, ai meu Deus, eu já não vou saber. Não é esse tipo de análise inicial, não é esse tipo de pré-leitura que a gente deve fazer. A pré-leitura ela deve envolver o conteúdo do texto, tá certo? O que você consegue captar em relação ao conteúdo. Porque pode ser que seja um texto grande, mas o conteúdo seja algo que você domina totalmente. Então, outra estratégia que vocês têm é ler o primeiro parágrafo e o último, porque o primeiro parágrafo é a introdução e o último é a conclusão. Então, você vai ter ali a apresentação do assunto e a conclusão do assunto. Então, você já vai ter mais ou menos ali um resumo do que é o texto, tá certo? Mas não façam só isso, tá certo? Isso é uma estratégia. A ideia é que você consiga ler o texto todo, mas inicialmente, numa pré-leitura, você pode fazer isso como uma estratégia para antecipar essas informações. Então, por exemplo, antes de ler uma reportagem cujo tema seja mudanças climáticas, o impacto no cotidiano das cidades. Aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão observar o título, mudanças climáticas, o impacto no cotidiano das cidades. E aí vocês vão pensar, essa temática é sobre clima, é sobre mudanças ambientais, é sobre calor, é sobre chuva. São coisas que você vai puxando e a gente chama isso de tempestade de ideias. Cada palavra aí que você vai pensando que está relacionada a essa temática vai puxando uma ideia. Então, o título ele já lhe traz. Esse é um exemplo aí de um título de uma reportagem. Se lhe interessar saber sobre mudanças climáticas, sobre o impacto disso no cotidiano das cidades, aí você vai ler o texto, certo? Então, é uma antecipação aí das informações. Provavelmente, uma reportagem como essa traria uma imagem assim, né, de uma representação uma cidade ou de um determinado tipo de impacto do cotidiano, né? Ou uma imagem que representasse o tempo, algum gráfico, e aí isso colaboraria também com a compreensão sobre a temática. A leitura seletiva é uma estratégia que muitas pessoas fazem também quando, e aí eu vou dar um exemplo que tem aqui, né, que são quando precisa também novamente fazer uma prova de concurso. Novamente eu digo, às vezes os textos são muito longos, às vezes você não tem muito tempo, porque tem outras matérias que você quer se dedicar mais. E aí existe uma estratégia que muitas pessoas usam, que é o seguinte: você tem lá o texto, e em vez de você começar lendo o texto, você faz só a varredura inicial, né? Faz aquele processo de seleção de pré-leitura, e depois, em vez de se aprofundar no texto, você vai para um processo de leitura seletiva. Como é que funciona? Você lê as perguntas sobre a questão, lê as possíveis respostas, e aí você vai pesquisar no texto a resposta correta, com base na pergunta que foi feita. Geralmente a pergunta ela traz elementos, palavras que vocês vão encontrar também na resposta. E aí vocês podem fazer isso. Pela pergunta, já ir procurar diretamente a resposta no texto. Isso seria um processo de leitura seletiva, porque você está buscando uma informação específica no texto, certo? Isso pode ser feito para pesquisas acadêmicas, para consultas rápidas e para provas e concursos. É quando você precisa buscar trechos específicos. Por exemplo, você está escrevendo lá o seu TCC e aí você precisa pesquisar sobre determinado assunto. Você não vai ler, por exemplo, você vai pesquisar em outros TCCs, em outros trabalhos ou no livro inteiro. O que é que você vai fazer? No livro, você vai procurar um capítulo que fala sobre aquele assunto. Dentro daquele capítulo, você vai pesquisar exatamente o trecho que lhe interessa sobre o determinado assunto, certo? Então, é uma leitura seletiva, porque você não vai precisar ler o livro inteiro, você não vai precisar ler o artigo inteiro, você não vai precisar ler a dissertação inteira, você vai diretamente ali nos pontos que lhe interessam, certo? Então, essa é a leitura seletiva. Pronto. Aí, digamos assim, exemplo, em um artigo sobre alimentação saudável, o seu interesse é buscar apenas dados sobre o consumo de açúcar. Então, nesse artigo sobre alimentação saudável, você vai focar somente nessa informação. E aí você vai pesquisar nesse artigo somente essa informação sobre o consumo de açúcar. Entenderam? É assim que funciona. Essa é uma estratégia muito válida, como eu já disse aqui, para provas de concursos, porque também ajuda muito a você economizar tempo, certo? Caso você não tenha muito tempo para fazer a prova, tá certo? Porque o ideal é que você consiga fazer a pré-leitura, uma leitura mais rápida, e aí depois, se quiser, usar essa estratégia. Mas caso você não tenha muito tempo, essa é uma estratégia bastante utilizada, que seria a leitura seletiva.
A gente faz muito isso quando a gente vai escolher um texto, por exemplo, para ler nos jornais ou nos sites, né? A gente vai buscando a informação que a gente quer e aí a gente encontra no texto aquela informação, pronto, acabou, se resolvi. O que é uma leitura crítica ou reflexiva? Sim, aí já é uma leitura que você precisa se aprofundar mais, principalmente se for um texto argumentativo, em que ele traz ali argumentos contrários, e aí você precisa se posicionar, né? Você precisa concordar ou não com o que está escrito ali. Então, a leitura crítica ou a leitura reflexiva é uma leitura mais aprofundada, que aí vai exigir mais de você, certo? Então, é uma leitura com análise e questionamento sobre intenções, argumentos e ideologias. Exemplo, se você vai lá ler um texto de opinião sobre políticas públicas, você vai se questionar: há dados que sustentem o argumento? Quais são os interesses por trás da ideia? Certo? Então, assim, quando você faz uma leitura reflexiva, uma leitura crítica sobre um determinado assunto, você vai fazer um levantamento sobre as informações que são postas ali naquele texto. E aí, isso é uma leitura inteligente, porque a partir do texto você também está construindo o seu raciocínio lógico, você está construindo os seus argumentos, ou você está complementando o que você já pensava sobre o assunto. Você está captando novas informações e consolidando já um pensamento que você já tinha sobre o assunto. E às vezes até você muda de ideia a partir de uma argumentação, o autor que escreveu aquele texto ali consegue convencer você sobre um assunto que até então você julgava ser diferente, não é? Então, a leitura crítica reflexiva é esse tipo de leitura que você faz se questionando sobre os elementos que estão presentes ali dentro daquele texto. Se os argumentos são válidos, se são verídicos, se realmente eles são bem embasados, se eles são lógicos, né? Se fazem sentido, né? E principalmente, dependendo do tipo de texto, e aí se a gente fala de política, né? A gente pensa, o que é que está por trás desse texto, certo? Então a gente, principalmente em período de campanha política, então a gente vai analisar uma reportagem, apesar dos textos jornalísticos eles serem mais objetivos, às vezes eles vêm carregados de intenção. E aí você consegue captar essas intenções a partir do que o texto traz para você. E aí você ter uma leitura crítica é extremamente essencial para o seu aprendizado, para o seu crescimento, para a sua comunicação e para a sua capacidade argumentativa também. O que é uma leitura interpretativa? É uma leitura que vai buscar um sentido profundo do texto, considerando contextos e simbologias. Existem textos que a gente chama textos subjetivos. Eu já falei aqui, acho que uma aula. Um jornal, por exemplo, um texto jornalístico é um exemplo de texto objetivo, porque ele traz tudo ali preto no branco, né? Tudo muito claro, né? Muito transparente, uma linguagem fácil e tudo mais. Um texto subjetivo é um texto que ele vai trazer uma série de simbolismos, de metáforas, né? De elementos que estão ali meio que camuflados ou apenas sugeridos. Que são os casos dos textos literários, né? Um poema, uma canção de música, uma canção, né? Uma música, uma letra de música. Para isso, para você poder entender, você vai precisar se aprofundar no texto, você vai precisar interpretar o texto. E aí, quem estudou literatura, né? Vocês estudaram literatura, muita gente que tem dificuldade de se aprofundar nessa questão mais subjetiva das leituras, sabe que sentiu dificuldade, por exemplo, nas aulas de literatura, né? Porque aí você precisa se aprofundar nos textos, tentar entender a mente do autor, tentar entender a era, a época em que ele viveu, por que ele age daquela maneira, qual era o contexto sócio-histórico cultural que está por trás daquilo ali, que faz com que ele tenha aquele tipo de reflexão, de pensamento de mundo, né, de visão simbólica do mundo. Tudo isso precisa ser levado em consideração quando você vai fazer a interpretação de texto. Quando, por exemplo, aqui num poema, o poeta escreve assim: o tempo escorre pelas mãos. Né? Ele utiliza uma linguagem simbólica para falar sobre a efemeridade da vida, para mostrar como a vida passa rápido. Né? E aí você precisa fazer esse processo de interpretação. Né? Isso é essencial, principalmente para analisar os textos subjetivos. E aí a gente vai para uma parte que eu gosto muito, que são os pressupostos e os subentendidos. Eu espero que vocês consigam entender, mas eu vou deixar o material aqui com uma atividadezinha só para vocês praticarem sobre pressupostos e subentendidos. O que é um pressuposto? Um pressuposto é uma informação que vem no texto a partir de uma palavra que é dada a partir de um pressuposto. Então, é uma informação uma informação a mais
que você consegue captar no texto a partir de uma palavra que ele colocou lá no texto. Por exemplo, a definição aqui diz assim: são as informações que o autor pressupõe que o leitor já sabe. Vamos ver o exemplo. João chegou de novo atrasado. Então, eu tenho um marcador de pressuposto aí. Qual é a expressão que marca uma pressuposição? De novo. Por quê? Porque quando eu digo João chegou de novo atrasado, eu pressuponho que ele já havia atrasado antes. Então, eu tenho um marcador de pressuposição na minha frase que vai indicar uma informação que não está no texto, mas que fica óbvia por causa desse elemento. Eu poderia dizer assim, João chegou atrasado. Tá. Aí eu não teria mais nenhuma outra informação além do fato dele ter chegado atrasado. Mas quando eu digo que ele chegou de novo atrasado, então eu acrescento informação a mais no texto de que antes ele já tinha atrasado. Isso se chama pressuposição, porque vem sempre uma palavra que vai marcar aí uma informação extra que não está no texto, mas que você consegue captar a partir dessa expressão, certo? Deixa eu pensar em outro exemplo aqui para dizer para vocês. Vou fazer um bom exemplo assim. O meu filho mais velho tem 20 anos. Então, quando eu digo mais velho, significa que eu já tenho um filho mais novo, certo? Isso significa que eu tenho pelo menos 2 filhos, né? Então, o mais velho aí, nesse caso, seria um marcador de pressuposição, certo? Se eu disser assim, Severino ainda não chegou. Qual é a pressuposição que esse ainda traz? Que ele já deveria ter chegado, né? Que eu esperava que ele tivesse chegado até determinado ponto, até determinada hora, e ele ainda não chegou. Se eu disser, deixa eu dar um outro exemplo. Silvio parou de fumar. Quando eu uso o verbo parar, qual é o pressuposto que eu tenho? O verbo parar, nesse caso, é um marcador de pressuposição. Quando eu uso o verbo parar, o que é que eu dou a entender? Que antes ele fumava. Então, se eu digo, Silvio parou de fumar. Então, o que é que eu tenho aí como pressuposição? Que antes ele fumava, certo? Então, a pressuposição, os pressupostos, eles vêm marcados no texto. É uma palavra, uma expressão que marca uma informação que não está no texto, porque fica óbvio a partir dessa expressão que a gente colocou. Entendido? No material, eu vou colocar outros exemplos, aí vocês vão poder verificar isso. E aí a gente passa para os subentendidos. O subentendido é mais complexo, porque o subentendido não vem marcado no texto. O subentendido é uma suposição que você faz a partir de algo que alguém diz. São informações não explícitas, não está no texto. Pode ser que seja, pode ser que não seja, tá certo? Mas aí você pode inferir. Vai depender do tipo de subentendido que vai aparecer ali no texto. Exemplo. Ana olhou para o relógio e correu para o ponto de ônibus, né? Subtende-se que ela está com pressa ou atrasada. Eu não tenho nenhum marcador de pressuposição aí. Eu tenho simplesmente uma... Porque essa intenção dela ter olhado para o relógio e corrido para o ponto pode significar várias coisas. Eu posso entender que ela correu porque estava atrasada, mas pode ter sido, sei lá, uma coincidência. Ela olhou o relógio, correu e foi. Não tem um marcador que diz é assim, porque ao contrário do subentendido, o pressuposto ele é somente aquilo, só pode ser aquilo, porque está lá. O subentendido não, pode ser isso, mas pode ser outra coisa também. Então é um subentendido porque não está marcado no texto. Então é apenas uma suposição que você faz. Deixa eu dar um exemplo assim. Digamos assim, eu estou numa sala e a sala está muito fria. Só que eu estou com vergonha de pedir para desligar o ar-condicionado diante de outras pessoas. Eu não quero ser o único a dizer que para desligar o ar-condicionado. Eu não quero ser o alvo da discórdia alheia, né? Aí o que eu posso fazer? Eu posso dizer assim, minha gente, tá muito frio, né? Quando eu digo isso, poxa, tá muito frio, né? O que é que eu estou querendo subentender? É para as pessoas para a gente desligar o ar-condicionado, né? Eu quero
fazer com que aquele frio desapareça, então para isso teria que desligar o ar-condicionado. Ou então eu chego numa casa, tá uma janela aberta, estava me ventando muito, eu disse, poxa, tá ventando tanto, né? Aí a pessoa diz, eita, vou fechar a janela. Né? Por quê? Porque subentende que aquela pessoa está pedindo para fechar a janela. É quando você não quer dizer algo, por exemplo, você dá uma indireta. Pronto, uma indireta é um subentendido. Agora, tem uma coisa interessante do subentendido. Como a gente não sabe, a gente pode captar, assim, o que você disser, pode deixar muito o mais próximo possível do que você quer, como aquele exemplo de que a mulher olhou para o relógio e saiu correndo para o ponto. Ah, ela devia estar atrasada. Mas não necessariamente ele pode... Você tem como contornar isso. O que eu estou dizendo? Digamos assim, eu chego na casa de alguém e aí eu estou com fome, mas eu não vou pedir comida por uma questão da educação. Eu chego assim, poxa, eu não comi nada hoje. Aí a pessoa pode chegar e dizer assim, oh, vamos comer um bolinho? Aí você, oh, eu aceito, né? É uma indireta que você dá, um subentendido que você deixa ali no ar, que a pessoa, por educação, vai acatar e vai oferecer a comida para você. Mas pode ser que você diga isso, poxa, não comi nada o dia todo. Aí a pessoa vai dizer, menino, tu já quer pedir comida, é? Já chega na casa dos outros para pedir comida, é? Aí o que você faz? Você diz, não, menino, eu só estou dizendo isso, eu não tô nem com fome ainda, eu só não comi hoje, porque às vezes eu fico me sentindo mal, mas eu só vou comer em casa mesmo. Entendeu? Você consegue contornar o subentendido, porque o subentendido permite que tenha margem de interpretação. Então, essa é a diferença do pressuposto para o subentendido. O pressuposto ele está marcado no texto, só pode ser aquilo. Ele chegou atrasado de novo. Se eu estou dizendo que chegou de novo, é porque ele já tinha chegado atrasado antes. Então, não tem como contestar isso. Mas se eu disser assim, ai, tá muito frio, desliga, acho que está muito frio, eu posso simplesmente achar que a pessoa está dizendo que está muito frio, mas eu posso entender que a pessoa está querendo que eu desligue o ar-condicionado. Vai depender de cada um. Porque vai ter gente que vai se importar e tem gente que não vai se importar, entenderam? E aí, nesse caso, o subentendido ele fica muito no viés ali da suposição, né, da indireta e de você acatar ou não aquela indireta. Também vai ter mais conteúdo aí sobre isso no material que eu vou mandar para vocês, tá certo? E algumas estratégias práticas, algumas estratégias para a prática de leitura, né? Então, assim, as pessoas às vezes perguntam, Felipe, qual é a melhor forma de estudar? Qual é a melhor forma de estudar um determinado assunto? Como é que eu posso praticar mais a minha leitura? Então, existem algumas estratégias que eu vou falar aqui para vocês e posso acrescentar mais algumas que eu faço. Então, primeiro, anotar palavras-chave. Então, uma coisa que vocês precisam identificar no texto, quando vocês estão estudando um determinado assunto, são as palavras-chave. As palavras-chave são as palavras mais importantes, que estão mais relacionadas com a temática do texto. Então, a partir do momento que você consegue identificar essas palavras-chave, você vai estar traçando ali, né, um campo semântico entre essas palavras que permitem que você compreenda melhor o texto. Então, entender quais são as palavras-chave é importante para que você possa entender a temática central do texto e para que caminho esse texto está levando você. Destacar as ideias principais também. Então, para cada parágrafo, a gente tem uma ideia principal. Então, em cada parágrafo do texto, você vai destacando as ideias principais, qual é a informação principal. Porque existem informações principais e informações secundárias. Essas informações secundárias, elas dependem das informações principais para poder existirem. Então, primeiro você capta qual é a ideia principal e depois aí você seleciona essa ideia para que você possa... É mais ou menos assim que a gente vai estudar resumo na próxima aula. Quando a gente vai produzir um resumo, a gente vai captando exatamente essas ideias principais. E aí existem várias formas de se produzir resumo, a partir de ideias ou a partir de palavras, enfim. Aliás, a partir de ideias ou a partir de parágrafos, né? Muito bem. Então, destacar as ideias principais é essencial. Vai ser essencial quando a gente for estudar resumo, por exemplo. Relacionar o texto com conhecimentos prévios. Então, desde a nossa pré-leitura, quando a gente faz a pré-leitura ali de um texto, que a gente faz aquela varredura para captar qual é a temática do texto e tudo mais, a gente já está associando com o conhecimento prévio que a gente tem. O que é um conhecimento prévio? É um conhecimento que a gente tem já do assunto, seja porque a gente tem uma vivência que é muito próxima daquele assunto, seja porque eu tenho um conhecimento enciclopédico, eu já li muito livro, ou porque eu viajei muito, e aí a minha experiência de vida me permite ter mais conhecimento sobre aquele assunto. Então, quando você relaciona o texto com os seus conhecimentos prévios, tudo facilita, né?
Fazer perguntas sobre o texto aí faz parte daquele processo reflexivo, né? Você se questionar sobre o texto, você perguntar, se perguntar sobre o texto, até que ponto aquilo é válido, aquilo não é válido, tudo isso. Até que ponto um argumento ele realmente é sólido o suficiente para que o autor ele possa defender essa ideia e tudo mais. E reescrever o conteúdo com suas palavras, isso é essencial. Esse processo de reescrita é uma prática assim, essencial para que vocês possam escrever melhor. Porque não basta só ler, você precisa saber reescrever. E aí, quando a gente vai trabalhar resumo, a gente tem uma tendência a achar que o resumo a gente tem que copiar, que é só sintetizar o que o autor disse com as palavras dele. Não. A gente tem que captar a ideia do autor e reescrever com as nossas palavras. Esse é um processo. E aí, eu sugiro que vocês comecem com textos pequenos, reescrevam textos pequenos, para poder praticar esse processo de reescrita do conteúdo das palavras. Do conteúdo com as suas palavras. Aí vamos ver um exercício práticozinho aqui para finalizar, bem prático, bem pequenininho. Então, assim, o texto diz assim: com a urbanização acelerada, muitos centros urbanos enfrentam desafios ambientais. Então, qual é o tema central do texto? De início, a gente já sabe, quer dizer, eu espero que vocês já saibam, mas a gente consegue captar qual é a temática principal, que é a urbanização, né? O processo de urbanização é o tema central desse texto, certo? Então, a primeira coisa que a gente faz é captar a ideia. Eu faço aquela varredura com a urbanização acelerada, muitos centros urbanos enfrentam desafios ambientais. Essa frase, né, esse texto, esse texto, né, é sobre urbanização, tá? É a temática central. Tem alguma crítica implícita sobre esse processo de urbanização? Sim, que existem desafios. Existem desafios ambientais dentro desse processo de urbanização, né? E o que é que está subentendido? Aí o que está subentendido é aquilo que você vai supor a partir desses desafios. Quais seriam esses desafios ambientais? Né? Por exemplo, com a urbanização acelerada, a gente tem um processo de desmatamento maior, a gente tem um processo de poluição dos rios, a gente tem uma degradação aí da fauna e da flora, né? A gente tem os animais perdendo seu habitat natural, enfim, todo esse processo me promove aí um entendimento, um subentendimento, digamos assim, sobre tudo que está envolvido dentro desses desafios ambientais. E é assim que a gente vai criando uma leitura reflexiva e crítica, né, a partir desses processos que a gente vai captando nos textos. Conclusão, a leitura é um processo ativo por quê? Porque nós participamos do processo de leitura. A leitura não pode ser passiva. A gente precisa participar do processo de leitura. Nós somos agentes ativos nesse processo. Precisamos interagir com o texto, precisamos perguntar ao texto, captar o que o texto quer nos dizer. Envolve estratégias distintas e complementares? Sim. Verificamos aqui que a gente pode utilizar várias estratégias dentro desse processo para captar a ideia. E compreender é mais que decodificar. É refletir, interpretar e questionar. A gente não determina, a gente não conceitua a leitura como apenas um processo de decodificação. O processo de decodificação, ele existe. Né? A gente começa decodificando as letras, as palavras, dentro da nossa língua materna, né? Dentro da língua que a gente está lendo, mas o processo de reflexão, interpretação e questionamento são eles que nos permitem dizer que realmente a gente efetuou, a gente realmente está utilizando o ato da leitura, certo? Então, sempre pensem nisso. Refletir, interpretar e questionar, certo? Façam as atividades, quaisquer dúvidas que vocês tenham, mandem mensagem. Tchau.